Pai do Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 12 da Revista dos Adultos, que por título O Papel da Pregação no Culto. O tema trimestre é o Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, revista comentada pelo pastor José Gonçalves. Glórias a Deus, já estamos na penúltima lição, na qual estamos tratando sobre a igreja, e hoje vamos falar sobre a pregação. Glórias a Deus, infelizmente hoje a gente vê muitas pregações nos púlpitos que fogem do seu teor principal, que é ser uma pregação cristocêntrica, que é ser uma pregação essencialmente bíblica. Glórias a Deus. Hoje a gente vai ver que é importante que mantenhamos esse foco, essa direção de que, aleluia, a pregação, que a gente vai ver aqui como ela age, ela, tanto no formato de proclamação como de ensino, aleluia, ela tem um papel fundamental para que a igreja possa existir, possa crescer, possa alcançar as vidas que estão perdidas sem Cristo. Glórias a Deus. E substituir essa pregação cristocêntrica bíblica por qualquer outro discurso. A gente vai ver que vai formar uma igreja fraca, um povo fraco, que não se alimenta com a verdade, com o pão descido do céu, mas está, como diz lá em Jeremias, cavando cisternas rotas, ou seja, deixa a fonte de água viva para ir atrás de uma água salobra, de uma cisterna furada, que não vai persistir e nem vai saciar a sede. Texto áureo: que pregues a palavra antes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Verdade prática: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Glórias a Deus. A proclamação apresenta Deus, as pessoas, elas são salvas, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus através desse ministério da palavra, e a partir de então ingressa numa igreja e agora vai ser doutrinada, vai ser discipulada através do ensino da palavra. Bendito é o Senhor. A leitura bíblica em clássico de 2 Timóteo 4, de 1 a 5, que diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra e instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sobra em tudo, sopra as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Bendito é o nome do Senhor. Missão da igreja, missão, aleluia, dos líderes, e como Paulo exortando aqui, usando esse termo, conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está apelando ali para que Timóteo não se esqueça dessa importante obrigação, dessa importante missão, Glórias a Deus. Embora muitos não suportam essa doutrina, como desde o tempo de Timóteo, mas Paulo diz ainda que virá esse tempo, ou seja, já estamos vivendo ele, glórias a Deus, querendo ouvir aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada, conforme as suas próprias consciências. Vão atrás de doutores, de pregadores que pregam aquilo que eles gostam, e não essa doutrina. Mas Paulo dizendo para Timóteo não esmorecer, mas continuar cumprindo o ministério dele. Glórias a Deus. Os objetivos da lição são apresentar o ministério da palavra e seu propósito, enfatizar a importância do ministério da palavra e explicitar a fundamentação do ministério da palavra. A introdução diz: nessa lição veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Então, vamos usar esse termo com relação à pregação bíblica. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para o qual foi estabelecida: revelar Deus e educar a igreja. Por isso, podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem a primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos. Quando se prega psicologia, mensagem de autoajuda, mensagem coach,
fugindo, né, de um conteúdo bíblico, de uma explanação da Escritura, né, de apresentar Cristo, né, glórias a Deus, como diz aqui na introdução, né, revelar Deus, né, às pessoas e educar a igreja, quando a pregação está longe disso, só engordando, né, só acariciando os egos das pessoas, né, dizendo que elas são merecedoras, que elas têm potencial, tudo isso, sem anunciar, né, o Evangelho, sem anunciar que nós precisamos renunciar nossos pecados, precisamos nos arrepender, precisamos, aleluias, chegar a Deus para que Ele chegue até nós. Então, quando parte para esse outro lado, desses outros tipos de mensagem, como diz na introdução, é uma igreja fraca, uma igreja que não resiste, né, a nenhuma aflição, nenhum interpere, porque está baseada em ensinos falsos, vão se frustrar, né, quando todas aquelas promessas, né, que são pregadas, são anunciadas, não se cumpriram, porque Deus não mandou falar aquilo e eles estão falando. É igual alguém que compra um livro lá, como ser rico, e nunca fica rico, né? Então ele vai se frustrar, ele vai achar que o dinheiro que gastou foi em vão. Por quê? Porque são mercadores de ilusões que estão, infelizmente, lotando os nossos púlpitos. Que Deus nos ajude, aleluia, que tenhamos o cuidado de entregar o povo só para quem realmente traga uma palavra cristocêntrica e bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tópico, Ministério da Palavra e seu propósito. Primeiro subtópico, a pregação como proclamação, né? Querigma, ou seja, você anunciar Jesus, né, em um culto ao ar livre, ou na igreja. Louvado seja o nome do Senhor no evangelismo. Então, essa proclamação, essa pregação como proclamação que vai visar, né, revelar Deus às pessoas. As pessoas estão longe de Deus, estão separadas de Deus pelo pecado, e a igreja vai ter essa importante missão de, através do ministério da palavra, apresentar Deus a essas pessoas para que elas possam se arrepender e alcançar a salvação. Glórias a Deus. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. Frequentemente as escrituras se referem a esse aspecto na pregação como sendo uma proclamação. O verbo grego kerisso, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento. Baseado nesse verbo, né, kerisso, vem a palavra querigma, que é o substantivo, né, proclamação. Podemos encontrar então esse termo, né, o verbo kerisso, em Mateus 3:1, 4:3, Lucas 4:28, Atos 8:5, Romanos 10:8. Como ouvirão se não há quem pregue, né, em Romanos. Nesse aspecto, a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas, 1 Coríntios 1:21. Esse fato por si só mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus. Em 1 Coríntios, lemos, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Glórias a Deus. E o segundo subtópico, o caso emblemático de Lídia, né? Então, Atos 16:14, o comentarista traz aqui esse momento que Lídia recebe a palavra e é salva, né? Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. A pregação foi o instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher, e o resultado disso foi a sua conversão. Deus é glorificado na revelação de sua palavra. Esse fato é destacado por Paulo na sua carta aos Romanos, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Glórias a Deus, né? Paulo pregou e o Espírito Santo trabalhou ali no coração de Lídia. Glórias a Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue, né? Glórias a Deus. Deus usa, né, o ser humano nessa importante missão. Usa a sua igreja para proclamar a sua palavra, para que almas possam também, né, encontrar Jesus, como aconteceu com Lídia ali, e ter o seu coração quebrantado, aberto. Aleluia, acessível à palavra que é penetrante. Assim devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, mais do que um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido, né? Não é vãs palavras, né? Palavras persuasivas, mas é o evangelho simples, como nossos pioneiros, né? Como nossos antepassados pregavam,
de forma simples, objetiva, e o Espírito Santo trabalhava e, aleluia, nós fomos alcançados por essa proclamação, por essa palavra poderosa. Terceiro subtópico, a pregação como instrução. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas, instruídas. É significativo o fato que o ministério de Jesus tenha o ensino como dos fundamentos, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas. Mateus 4:23. Então, depois da proclamação, a pessoa aceita, vem para a igreja, agora ela quer ser discipulada. E a palavra, então, agora é para ensinar, para instruir. E como vemos aqui, Jesus também nos deu essa orientação, né? Ele fazia assim, ensinando em todas as sinagogas, e também nos comissionou aí para todo mundo pregar o evangelho, ensinando todas as nações. Assim também o apóstolo Paulo gastou grande parte do seu tempo ensinando os crentes. Atos 18:11, né? Em Antioquia, em Efésios, em Coríntios. Paulo sempre estava ensinando aquelas igrejas, porque não bastava só proclamar, né? Não é só ganhar alma, tem que cuidar. Glórias a Deus. Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial que fosse apto para ensinar. 1 Timóteo 3:12, né? Era uma das qualificações para exercer o cargo de presbítero, né? Tinha que ser apto a ensinar. Tem que haver o exercício, né, desse ministério na igreja. Aleluia, o ensino. Glórias a Deus. O ministério da palavra é dividido nesses dois pontos: proclamação e ensino. Glórias a Deus. E Paulo enfatizou isso na escolha daquele que ia assumir um cargo ali na igreja. Tudo isso mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem o exerce. Glórias a Deus. E aquele que exerce o ensino, aleluia, que haja dedicação nesse ministério. Bendito é o Senhor, né? Tanto no púlpito, né? Tanto o pastor, presbítero ou diácono, né? Todo aquele que exerce o ministério da palavra, ele tem que ter essa aptidão para ensinar. Segundo tópico, o ministério da palavra e sua importância. Vamos saber então quais são os alvos do ministério da palavra. Primeiro, é a edificação da igreja. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Às vezes isso pode vir em um tom de elogio, 1 Coríntios 11:2, que diz: "E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrar de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei." Ou em uma forte repreensão. Então, nesse mesmo capítulo, Paulo também exorta ali como repreensão. "Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior." Paulo exorta através do elogio e também através da repreensão, né? Essa palavra exortar tem esses dois sentidos. O termo grego paraclesis, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar e encorajar, né? É interessante que o termo grego, que é paraclesis, né? A gente lembra de Paráclito, né? Que é o Espírito Santo. Ele é o nosso consolador e é um exortador também, né? Tanto exorta como consola, ou seja, ele nos aponta, nos constrange quando estamos errados, fazendo coisas erradas. Aleluia, tudo isso é necessário para nós sermos edificados. Então esse verbo, né, paraclesis, ou consolar, exortar, ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. Assim vemos Paulo solicitando a Timóteo que persistisse em ler, ensinar a palavra e exortar. Timóteo 4:13. O ministério da palavra, nesse aspecto da edificação, também serve para nos exortar, ou consolar, ou repreender. Lucas, destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo, Atos 9:31, e em ambos os textos se pressupõe o ministério da palavra como instrumento de exortação e edificação. É necessária a exortação para a edificação, para que a igreja cresça, o edifício que está sendo construído. Segundo subtópico, formação de valores. A pregação é importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade de a igreja afirmar cada vez mais os seus valores. Tem que estar como conteúdo de nossas pregações. A gente está enfrentando uma grande batalha contra o mundo, né? Contra a cultura do mundo, contra a ética do mundo, pois a gente vê que os valores estão sendo deteriorados, os princípios bíblicos estão sendo abandonados.
Então, o púlpito é o lugar, aleluia, de sermos preparados para essa condição, para esse enfrentamento, né? E para não nos amoldarmos, como não ficarmos sujeitos a qualquer vento, nem de doutrina, nem de cultura, né? Então, o púlpito também é o lugar para essa edificação, para esse fortalecimento dos cristãos nesse sentido, para que eles não percam os seus valores, os seus princípios. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. Significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar, crer e agir, ou seja, é preciso definir uma cosmovisão, isto é, uma visão de mundo. Né? O comentarista diz que cosmovisão é a lente que a gente vê o mundo. Qual o óculos ele está usando para enxergar ao mundo? Se nós estamos com a cosmovisão cristã, a gente está olhando para o mundo com a perspectiva espiritual, com a perspectiva da palavra, ou seja, a gente vê que não podemos nos amoldar com este mundo, não podemos ir com a maré, né, ou ir atrás das modas ou da cultura do mundo. Então a gente tem que ter, de forma didática, de forma bem clara, saber no que cremos, nos nossos valores, aleluia, para a gente poder ter essa cosmovisão e ver que o mundo, né, jaz no maligno, que o diabo está aprontando e trabalhando aí nas políticas, nas leis, né, no judiciário. Então, só os olhos abertos, né, de forma consciente, a gente percebe o diabo querendo se andar, mas a igreja tem que ficar firme e a pregação ela tem essa importante função de formar essa consciência nos crentes, né, para que entenda o tempo que estamos vivendo. Uma visão que seja diferente da cultura secular. Esta, por sua vez, sempre se mostrou hostil ao povo de Deus. Do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela disseminada. Né? Então, o diabo, em cada época, tem uma arma. Né? E hoje ele tem usado as ideologias, né? Essa cosmovisão do mundo, contrária à palavra, querendo desconstruir. Né? A pós-modernidade hoje é a arma do diabo, né? Esses pensamentos que só querem desconstruir e levar o homem cada vez mais a se arruinar no pecado, viver sempre distante de Deus e descrer de tudo que a palavra de Deus nos ensina. A gente quer chegar no céu, a gente conhece o caminho, aleluias, mas o mundo tenta destruir todos os nossos valores, nossos princípios, porque querem continuar no pecado. O mundo, essa sociedade líquida, vai se amoldando, vai se ajustando para que o pecado seja normal, mas o crente sabe que não é assim, né? Glórias a Deus. Conhece a verdade já nos libertou e nós estamos no caminho, na verdade e na vida, sendo conduzido a Deus por Jesus. E o terceiro subtópico, resistindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus censurou seus discípulos chamando-os de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade. Está lá em Mateus 17. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Por sua vez, no Pentecoste, Pedro também exortou seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa. Né? Já tinham sendo exortado ali por Jesus e agora Pedro também podia descrever a situação daqueles que o rodeavam como uma geração perversa. Né? E dá a instrução, apresenta ali, né? Proclama Jesus para que eles pudessem se salvar daquela geração perversa. Assim também Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, havia amado aquela presente era e o abandonou. Que tristeza, né? Alguém que cooperava com Paulo, que conhecia a verdade, já tinha aprendido com Paulo e agora preferiu o mundo e abandonou, aleluia, o seu mestre. E o pior, né? Abandonou o Senhor Jesus. Esse mesmo apóstolo exortou os crentes de Roma não se conformarem com aquela presente era, Romanos 12:2. Nas duas últimas referências, a palavra grega aion, traduzida como era, ou século, é uma referência clara a uma cultura sem Deus. Né? Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro tópico, o ministério da palavra e a sua fundamentação. Glórias a Deus. Então, o que nós precisamos que esteja sendo pregado em nossos povos? Proclamação, como já vimos, apresentando Deus às pessoas, aleluia, né? Para que as pessoas se arrependam do seu pecado, venham para Jesus, né? Não simplesmente estejam na igreja buscando
seus próprios interesses, ou ficarem ricas, ou terem alguma satisfação através de uma autoajuda. Mas apresentar Deus, apresentar Jesus, para que eles possam arrepender dos seus pecados, aleluia, e receberem o Senhor como Salvador. Vimos também que a operação do Ministério da Palavra na instrução, no ensino, discipular da igreja, louvado seja o nome do Senhor. E nesse último tópico a gente viu que tem que ser pregado a respeito dos princípios, dos valores, combatendo, né, as armas do diabo que estão sendo manifestas nessa presente era, nessa geração perversa. Né? Como Paulo diz também que haveria de vir tempos trabalhosos, que as pessoas não iam suportar essa doutrina e amontoariam doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Isso está acontecendo hoje, as pessoas não querem ouvir o Evangelho, querem ouvir esses pregadores. Né? Então vamos ver aqui qual é a fundamentação realmente de uma pregação do Ministério da Palavra. Primeiro, deve ser cristocêntrico. A Bíblia diz que, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8:5. A pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia, o centro da mensagem dos profetas, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. 1 Pedro 1:11. Né? Então, desde os profetas do Antigo Testamento já pregavam Cristo. Aleluia. Né? Já profetizavam a respeito de Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Da mesma forma, os discípulos, os apóstolos, né? Os diáconos, aqui como Filipe, pregavam a Cristo. Então, Cristo é o centro da mensagem. Mensagem simples, mensagem cristocêntrica. É Jesus mesmo que nós precisamos pregar. Assim, o alvo da pregação é revelar Cristo. Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas Escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Atos 18:28. Dizendo isso, precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição da Escritura são importantes. Contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo, Cristo Jesus. Né? Claro que há necessidade, né, de dedicação também do pregador, de estudar, de buscar forma, né, de pregar uma boa homilética. Glórias a Deus. Mas o mais importante é o conteúdo. Louvado seja o nome do Senhor, que é Cristo. E não deixar a mensagem também confusa, né? Mas que seja clara e simples. E o segundo subtópico deve ser bíblico. Vivemos em um tempo que a pregação em muitos espaços virou um modismo. Parece que temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não é. Na verdade, são mensagens de autoajuda com verniz de pregação. Hoje está na moda ser pregador, tem um canal, pregar no Instagram, no Facebook, né? Mas, como diz aqui, às vezes é só vitória, só vitória. Às vezes é só autoajuda, só autorrealização pessoal, né? Então a gente vê que parece, mas não é, né? Só mensagem de autoajuda com verniz de pregação, como diz o comentarista. A Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, né? Porque muitos estão agindo de forma fraudulenta para se mostrar, se exibir ou para preencher sua agenda, né? Que Deus nos ajude, tenha misericórdia. Esse tipo de mensagem é atraente porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais para quem se vale dessa técnica. Contudo, não são pregações de verdade, porque não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. Né? Então a gente vê, às vezes, um versículo ou outro só para atrair, né? Mas daqui a pouco esquece aquele versículo, não expõe a palavra e a pregação toma outro rumo, né? E a mensagem foge realmente daquele texto, do contexto, e apenas é uma iscazinha para atrair os incautos. A ênfase está na performance, forma ou modo de se exibir a temática a ser abordada. O objetivo quase sempre é financeiro. Filipenses 3:19, 1 Timóteo 6:9. A doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus são esquecidos. Né? Santidade ninguém fala mais. A gente viu que aqui a ênfase é a forma de apresentar, né? Aquela eloquência. Muitas das vezes um imitando o outro, né? Pregadores que são cópias, os mesmos trejeitos, as mesmas frases de efeitos, mas sem esse conteúdo e sem essa mensagem, né, que leva o pecador a ser transformado, aleluia, glórias a Deus, a se arrepender do seu pecado
e abrir seu coração e o Espírito Santo poder operar ali e convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. A gente viu Lídia, que através da pregação, o Espírito a convenceu e ela creu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se não houver uma pregação, se não é a palavra que está sendo pregada, mas outras mensagens, como é que o Espírito Santo vai operar através de uma mensagem que não é cristocêntrica e não é bíblica? Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro Evangelho de Cristo. É uma mensagem sem cruz. Gálatas 6, 14 a 16. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmos. Segundo Timóteo 3, 1 a 5. As pessoas não suportam essa doutrina e amontoam doutores conforme as suas próprias concupiscências. Por isso que a gente vê muitos influencers na internet dizendo que o pregador X tem uma mensagem que ele achou tão bonita, que ele chorou, mas não se converte. Por quê? Porque ele vai atrás de ouvir aquilo que agrada, aquilo que emociona, e não o Evangelho que é radical, que requer transformação, que requer renúncia, que requer que nos arrependamos do nosso pecado, deixemos para alcançar a misericórdia. Amém? Glórias a Deus. Então, vimos que o papel da pregação no culto, e a igreja não pode fugir da sua missão e da importância do ministério da palavra em cada culto. Concluindo, após a exposição dessa lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica que reflita os valores do reino de Deus. Para isso, não há atalhos. Em uma cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Glória a Deus, irmãos? Então, precisamos ver onde estamos errando, corrigir todo desvio nesse momento da pregação, cuidar dos poucos para que esses lobos cruéis não venham só buscar o dinheiro do cachê ou da oferta, que às vezes já é pré-determinada e não o que a igreja dá, mas o que eles cobram, e que Deus nos ajude a proclamar a mensagem simples, poderosa do Evangelho, aquela que transforma, aleluias, apresenta a Deus aos homens e ensina, instrui eles o caminho para chegar no céu. Amém? Bendito é o Senhor. Vamos agradecer ao Senhor e na próxima lição estaremos estudando a última do trimestre, que é o poder de Deus da missão da igreja. Vamos orar. Santo Eterno Deus, mais uma vez te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Deus Santo, sabemos que vivemos esses tempos trabalhosos que Paulo nos alertou, Pai. Deus poderoso, Pai, quantas coisas erradas a gente ouve, vê na internet, Pai, quantas mensagens, Pai, carentes, Pai, pobres, Senhor Jesus, sem Cristo, sem Bíblia, Pai. Nos ajuda, Pai, a voltar, aleluia, a praticar o primeiro amor. Nos ajuda, Pai, a exercer, Pai, nosso ministério como, aleluia, Paulo exortava ali a Timóteo, a pregar em tempo e fora de tempo, Senhor Jesus. A verdadeiramente, Senhor Jesus, proclamar a Tua palavra para a salvação de vidas, Senhor Jesus, e ensinar a Tua palavra, Pai, para discipular os crentes, Pai. Que a Tua igreja se fortaleça, Pai, seja vacinada contra todos esses falsos mestres, esses lobos cruéis que só querem, Pai, ganhar, só querem comer a gordura das ovelhas. Tem misericórdia de nós, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.